Logicamente, o que eu vou tentar fazer é, junto com você, sanar algumas dúvidas que são pontuais e mostrar da forma que eu organizei e que eu acho que é algo prático, que é algo que vai, de alguma forma, facilitar para o aluno e para nós. Lembrando que o Google Classroom já é um AVA, né? É um ambiente virtual de aprendizagem que já existe há muito tempo, né? Bem, como eu disse, bem provavelmente alguns já usam o Classroom há mais tempo e agora deram, graças a Deus, porque ele veio para o ambiente da educação pública de Minas Gerais. Existem diversos outros ambientes virtuais de aprendizagem. A Secretaria de Estado de Educação escolheu o Classroom para a gente, tá? Então, eu vou trazer aqui o meu Classroom para a gente pontuar alguns elementos, tá? Deixa eu projetar aí para vocês. E aí eu só preciso de um ok. Meu Classroom está aparecendo na tela de vocês. Confere? Pode me dar só um ok no chat aqui, só para eu saber que está tudo ok. A Liliane já me deu ok. Então, vamos seguindo então. Então, o que eu vou fazer aqui nesse momento é um passo a passo para a gente tentar organizar de maneira simples essas nossas rotinas do que vão vir da agora para frente. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o ambiente virtual de aprendizagem, o Classroom, é algo muito visual e intuitivo. O que eu quero dizer com isso? As modificações e as edições que você fizer dentro do seu Classroom automaticamente vão estar no aplicativo Conexão Escola do aluno. Então, é importante que você pense que você está trabalhando com alunos de diversas realidades, com diversos níveis de facilidade ou dificuldade com a questão das mídias e do ambiente virtual. Então, o quanto mais organizado e o mais visual for para o aluno, melhor, porque não vai gerar dúvidas e vai facilitar o processo para ele também. É pensar dessa maneira. Eu acho que é um pensamento que deve estar permeando toda vez que você for sentar para organizar o seu Classroom. Então, as disciplinas, as suas turmas, elas estão dispostas, né, para você. O que eu já fiz logo de cara nas duas escolas, tanto no Dom Eliseu quanto no Maria Assunes, que eu achei importante ou algo que seja interessante para o aluno, que é a questão já do visual logo na capa, tá? Então, você vai entrar na turma e vai ter aquele design já padrão que vem da Secretaria de Estado de Educação e você pode vir aqui e selecionar um tema. Você pode selecionar um tema qualquer para as suas turmas e aí você pode organizar para temas, não, vou colocar um tema específico para ensino fundamental, um tema específico para ensino médio, algo do tipo, né? Mas algo que seja visual para o aluno, para na hora que ele vê aquela aba, ele automaticamente já saber que é da sua disciplina, que é de ciências, biologia, física, português, matemática. Então, aí já começa o processo de identificação. E aí você pode selecionar um tema pré-selecionado já pelo Classroom, né? Ou você pode, como eu fiz, upar uma foto. Aí você vai fazer o upload de uma foto que você queira, que você acha que represente a sua disciplina nesse sentido, e jogar aqui para a capa da sua disciplina, para a capa da turma. Já é uma primeira ação que eu acho bem interessante nesse contexto de identificação visual para o aluno. Então, assim, dentro do mural, que já é o primeiro guia, logo quando você entra na turma, vão estar as rotinas, vão estar as suas postagens, vão estar os seus recados, vão estar as reuniões que você vai marcar do Meet para aquela turma. Então, tudo vai ser postado, tudo que você criar vai estar logo de cara no mural para que o aluno acesse. No atendimento que eu fiz às minhas turmas sábado, eu atendi 3 turmas, e eu falei com os meus alunos, os que entraram na reunião, a seguinte questão, que eu acho que é algo que a gente pode muito bater na tecla nesse início. É falar com o aluno e falar com a aluna para criar a rotina de conferir o mural da disciplina que ele tem aula no dia seguinte. Ou conferir os murais das disciplinas do dia
da semana para ele entender qual é a rotina do professor naquela semana, naquela aula específica. Porque se o aluno cria essa rotina de conferir o mural pelo Conexão Escola, ou se ele entrar no Classroom dele, mas se ele cria essa rotina de conferir o mural das disciplinas que ele tem aula no dia seguinte, ele não se perde. E ele não perde prazos. E ele não perde atividades. Falei isso com os alunos que eu atendi no sábado. Então, eu acho que seria algo interessante para a gente falar com os alunos, para a gente falar com os responsáveis, né? Para criar esse hábito de, pegou o horário ali, ó, no outro dia eu vou ter história, português, literatura, química e física. Deixa eu entrar no mural desses professores, dessas disciplinas, para ver o que vai ter amanhã. Para ver se tem alguma rotina nova amanhã, porque é pelo mural que a gente vai fazer essa comunicação. Então, primeiro guia o mural, que vai ser as suas rotinas. Aqui você tem o código da turma e a geração do link do Meet, caso você queira fazer de maneira imediata. Nas atividades, tá? Nas atividades, aqui, outro ponto que eu deixei bem visual para o aluno. Em que sentido? Eu tomei o cuidado de organizar os conteúdos em tópicos. Eu até comentei isso naqueles minutos finais do módulo passado, mas agora a gente tem um tempinho maior, dá para a gente mostrar com calma. Então, eu organizei as minhas postagens dentro do Classroom daquelas turmas em tópicos. Por exemplo, criei o tópico Aulas Rod Brito, criei o tópico Atividades do PET 1, criei o tópico Slides. Dentro desse conceito, eu vou atualizando esses tópicos e essas postagens, sempre tomando cuidado de mandar cada tipo de material para o seu tópico específico. Mais uma vez, é visual. O aluno vai conseguir identificar automaticamente o que ele está buscando. Eu vou fazer atividade da semana 2 do PET 1. Aonde vai estar? Vai estar no tópico atividades. E como é que cria um tópico? É muito simples. Vai vir em criar, vai vir em tópico, e automaticamente você vai nomear esse tópico. Por exemplo, repasse Dom Eliseu. Tópico criado, a partir desse momento, você vai criar atividades e vai mandar essas atividades serem salvas dentro desse tópico, para que toda vez que o aluno vá acessar, ele vai entender que aqueles materiais são relacionados ao repasse do Eliseu do dia 22 de março de 2021. Outro detalhe importante dentro desse contexto. Você criou o tópico numa turma. Eu estou aqui no 3º ano. Na hora que eu for lançar a primeira atividade para esse tópico, se eu tenho 3 terceiros anos e eu marquei os 3 terceiros anos nessa postagem, automaticamente esse tópico ele vai ser criado nas outras 2 turmas. Entendeu como é que é simples? Então, eu criei um tópico específico numa turma só, mas eu tenho outras 4 turmas daquele mesmo segmento. Na hora que eu for criar a atividade, eu automaticamente vou marcar essas turmas, eu vou mostrar já no próximo passo agora, eu vou marcar aquelas turmas, todas que eu quero que essa atividade seja postada, e o tópico que eu criei apenas numa turma, ele vai ser recriado nas outras turmas. É interessante também, porque, como eu disse, te poupa tempo. Faz a rotina ser mais ágil. Então, vamos lá ver na prática? Por exemplo, vamos em criar atividade, tá? E aí vamos fazer um título e vamos fazer uma instrução. Outra dica, tá? Quando forem criar atividade, coloquem as instruções de maneira resumida, mas coloquem essas instruções de maneira clara para o aluno. Por exemplo, atividade do PET 1. Resolva no formulário em anexo para validar carga horária do PET. Simples. Direto, o aluno sabe para que é e sabe para que vai estar servindo. Não sei se vocês perceberam, mas automaticamente já está salvando. As modificações que eu for fazendo, elas já vão sendo salvas automaticamente, como no Google Drive.
né, que a gente já utilizou bastante no ano passado. E aí o que eu disse? Vou definir para quais turmas que essa atividade vai ser postada. Vão lá, para os meus 3 terceiros anos, eu já defini. Eu vou definir a pontuação dessa atividade, e aí 40% da carga horária e nota é nossa, então é só fazer os cálculos. Mas eu quero essa atividade apenas como conhecimento, ou atividade do PET. Não, a atividade é só carga horária, ela não vai ser avaliativa. Então, ela é uma atividade sem nota. É uma atividade sem nota. A data de entrega, o PET ele vai ter validade bimestral, então, ou eu deixo sem data, ou eu vou datar para daqui 2 meses, porque a data é a data de entrega. Então, significa que se eu colocar a data apenas do fechamento dessa semana, por exemplo, significa que às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira ele pode postar, mas meia-noite ele já não consegue postar mais, porque já trava o recebimento. E o que eu já estou organizando com as minhas turmas? Aí é uma questão pessoal. Eu já estou organizando e falando com eles que as atividades do PET, estas estarão disponíveis sem limite de data, dentro do bimestre. Mas que as minhas atividades avaliativas, que eu vou postar em momentos específicos, estas terão validade e terão data limite para entrega. Para que não aconteça, mas eu esqueci. Não. Entenda que você tem um prazo limite para entregar essa atividade, que é a atividade complementar do PET. Então, é só a gente normatizar no início e organizar, tá? E aqui tem o pulo do gato. Pelo menos eu acho. Você está organizando a sua atividade e para onde vai essa atividade? Essa atividade vai para o repasse do Eliseu. O tópico que eu criei. Vai para o tópico repasse do Eliseu. Eu criei num terceiro. E automaticamente essa atividade vai para os outros 2 terceiros. Dentro desse tópico de repasse do Eliseu. Tá? Vou criar, e aí eu vou bem na parte direta desse nosso repasse, e aí depois eu volto para alguns pontos, porque eu não vou fazer a análise de todas as ferramentas, porque tem a capacitação e teve a capacitação para isso, tá? Aqui, dentro da atividade, você tem a possibilidade de adicionar conteúdos ou de criar conteúdo. No criar, você pode criar um documento do Word, você vai criar uma apresentação de slides, uma planilha do Excel, um desenho com formas várias, ou o formulário, que é o que nos interessa agora, tá? Exatamente, Suzy. O tópico seria com uma espécie de compartimento, de pasta, que você está organizando as postagens para o aluno. É exatamente isso, tá? É exatamente isso, Isleia. É o que a Suzy comentou. O tópico é como se fosse um compartimento que você está organizando o seu material para o aluno acessar, tá? E aí, nós vamos para a criação de formulário. Então, assim, ó, o que eu estava comentando com vocês, tá? Deu uma travada, eu consegui destravar aqui, mas vamos lá. Na hora que você clicou em formulário, você vai cair nessa tela, tá? Vai cair nessa tela de montagem do formulário. E aí, o que eu disse? Coloquei o título da atividade e vim para a montagem da questão, tá? O que eu fiz até agora? Eu defini qual é o tipo de questão, tá? Se é uma questão de múltipla escolha, se é uma questão que vai exigir resposta curta, se é uma questão que vai exigir uma resposta mais longa, se é uma questão que vai exigir que o meu aluno envie algum arquivo para mim. Eu consigo definir isso, tá? O tipo de questão. E aí, o que eu fiz? Como era uma questão de múltipla escolha que eu estava montando, eu fui adicionando as alternativas, tá? Você vai adicionar o seu enunciado e logo em seguida você vai adicionar as alternativas. E aí, o que eu disse? O que eu estava demonstrando, né? Antes da tela travar. É que, se a questão exigir uma imagem, eu disse que você tem algumas formas, tá? Você pode pegar essa imagem que está lá no PET
abrir o link dela em outra guia e salvar no seu computador, ou você pode printar a tela, né, do PET, o PET vai estar na sua tela, você printa a tela, vai no Paint e faz a colagem e o recorte daquela imagem que você quer. E aí você vai salvar essa imagem no seu computador. Com essa imagem salva no computador, você vai conseguir, aí aqui, ó, vou até mostrar de novo. Você vai vir aqui no íconezinho da imagem, vai clicar e você vai fazer o upload dessa imagem. Vai procurar essa imagem, aonde ela estiver, né? E você vai fazer o upload dessa imagem do seu computador para o seu formulário, tá? Olha lá, troquei a imagem aqui para a gente visualizar, ok? Feito isso, terminei a questão, vou para outra questão. Olha aqui, ó, eu formatei uma questão, eu deixei a questão pronta, a questão era de múltipla escolha. Terminei a questão 1, adicionei outra questão, aqui, ó, no mais, adicionar pergunta e vou para outra questão, tá? Teste 2, coloco o enunciado, né? Só que essa questão do PET, ela não é uma questão de múltipla escolha, ela é uma questão aberta. Então, eu tenho a opção de colocar como uma questão de resposta curta ou como uma questão de resposta maior, de resposta longa. Nesse momento, o aluno vai ter a linha disponível no formulário, as linhas disponíveis para digitar a resposta. E aí, um detalhe. A organização, como eu disse, é de cada professor, de cada professora. Eu já tenho algumas rotinas que, por exemplo, eu não vou aceitar a questão digitada, a resposta digitada. É você que comanda a sua sala de aula. É você que comanda as suas rotinas. Nesse momento, eu acho mais simples a gente utilizar o ambiente nas especificidades que ele tem. Então, se eu vou me poupar de lápis fraco, de letra ilegível, de não conseguir decifrar o que está escrito, se eu posso ter a oportunidade do aluno digitar a resposta, para mim me serve. Para a história serve. Só que, como eu disse, é cada um, né? É para cada um. Bia, e quando a alternativa passa para debaixo, de que maneira? Ah, tá, entendi. Entendi sua pergunta. Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Na hora de copiar, colar, aquelas questões, Bia, se não for isso, você me corrige, tá? Mas eu acho que é isso que você está querendo me falar. Na hora que você copia, cola a alternativa, geralmente o texto é muito grande. E aí, lá no formulário, a parte final do enunciado, da alternativa, vai automaticamente para a opção de baixo. O que você faz? Você vai selecionar aquela parte que foi para baixo, vai selecionar, vai recortar, vai vir na opção de cima, vai estar marcado, você vai até o final da parte da alternativa anterior, até o final, e vai colar. Ok? Mas não vai cortar lá na frente? Não, não vai cortar para o aluno, tá? E isso já realmente aconteceu várias vezes na hora de transcrever o PET de história. A alternativa era muito longa, automaticamente uma parte da alternativa veio para baixo, aí você só recorta essa parte que está embaixo, vai na parte final da alternativa anterior e cola. E cola esse final. E está pronto. E vai para a alternativa de baixo para montar ela. Tá ok? Bom, como eu disse, essa questão 2 aqui do nosso exemplo, é uma questão aberta. Então, o meu aluno tem ali um espaço para ele responder no formulário. Mas, como eu disse, para algumas questões ou para algumas disciplinas, às vezes isso não vai bastar. Por exemplo, não, Rodrigo, eu sou professor de matemática e para mim eu preciso dos cálculos. Ok, você tem uma opção para isso também. Você vai vir aqui em mais, você vai
vir para a questão, você vai digitar o enunciado, e aí você vai dizer que nessa questão, você vai dar o comando, vou colocar aqui, por exemplo, anexar a imagem dos cálculos. Por exemplo. E aí você vai colocar dentro dessa questão uma instrução que ele vai precisar anexar as imagens do cálculo que ele fez. Então, essa questão, ela não é uma questão de múltipla escolha, essa questão não é uma questão aberta, essa questão você vai querer um arquivo que ele envie. Então, você vai fazer com que essa questão seja uma questão de upload. Ok? Vou voltar ali rapidamente. Você vai no tipo de questão, vai em upload de arquivo, você vai continuar, e automaticamente essa questão está aqui com o enunciado, e você vai definir nessa questão qual é o tipo de arquivo que você quer. Você pode deixar para que todos os arquivos possam ser enviados, mas você pode escolher, não, eu vou ativar aqui e eu quero que esse aluno me mande uma imagem. Não vai ser uma foto que ele vai mandar dos cálculos, por exemplo, e aí ele vai me mandar uma imagem, a foto dele. E aí ele vai anexar essa foto que ele tirou dos cálculos a essa imagem. Então aqui, número máximo de arquivos, não. Uma foto só vai caber os cálculos dessa questão. Então ele vai precisar mandar um arquivo só. O tamanho, você pode alterar o tamanho, né, da imagem do arquivo que você vai receber. Por exemplo, se você pedir para ele mandar um áudio, 10 mega, dependendo do áudio, é muito pouco para um arquivo de áudio. E aí você pode especificar, tá? Você pode especificar. Especificou que você quer um upload da foto, a sua questão está montada. Pronto, já vou para a próxima. A questão já está pronta, a questão já está feita, tá? Então, dentro, aqui, ó, a questão está aqui. Porque eu não numerei, mas é a questão aqui, ó. Qual que é essa questão? É uma questão de anexação de arquivo. Ele vai anexar a imagem dos cálculos que eu pedi para ele. Isso é uma rotina de cada um. Vocês vão ver que isso se torna rotina à medida do que você for fazendo. E você automaticamente vai entendendo as opções que estão disponíveis para você, tá? Você tem a opção, inclusive, de colocar a data e o horário que você vai querer receber essa atividade. Ou, como eu disse, você vai poder estipular um prazo limite ou deixar livre para o aluno. Simples assim, tá? Bom, transcrevi as questões. Eu estou falando em relação ao PET, tá? Nesse momento eu estou falando em relação ao PET. Pegou as atividades ali da semana 1 do PET, copiou, colou, organizei minhas questões, o que é de múltipla escolha é múltipla escolha, o que é de questão aberta é questão aberta, o que for para fazer upload ele vai fazer, organizei. Feito isso, já automaticamente, essas alterações que você fez, elas já são salvas no formulário. Então, não vai ter um lugar para você salvar. Se você clicar aqui nos 3 pontinhos, inclusive, você vai ver que não tem uma opção de salvar esse formulário. Por quê? Porque ele já está salvo. Muita gente se pegou com um botão de enviar, tá? Ah, eu preciso enviar o formulário? Não, ele já vai estar sendo salvo lá na turma que você está criando. Terminou de formatar? Fechou. Eu acho que vai sair a apresentação aí, vou colocar na outra guia de novo, tá? Vou para a guia. Eu vou ver sua pergunta agora, Lili. Só um minutinho. Voltou para aquela tela anterior, a tela da atividade, lembra? E aí, depois que você terminou de formatar a sua atividade, o seu formulário, você vem aqui e cria a atividade. No que criou a atividade, automaticamente a atividade já foi para onde? Lembra que a gente colocou no tópico? Lá no tópico pro repasse do Eliseu. Olha o formulário aqui. O formulário ele já está aqui. O formulário que você criou. E automaticamente você já tem a relação de quantos alunos você tem e para quantos esse trabalho já foi entregue ou não. Como a gente acabou de criar, logicamente não foi entregue para ninguém. Ah, Rodrigo, mas e o outro terceiro ano? Vamos lá ver? O outro terceiro ano.
Por exemplo, olha lá, não falei com você? Você criou o tópico uma vez só, mas você marcou os 3 terceiros anos. E automaticamente esse tópico ele foi criado nas outras 2 turmas também. Então você, ao organizar a rotina de uma turma, mas marcando mais turmas, você já está fazendo isso automaticamente para todas, tá? Por exemplo, do William. O William está criado, né? Aí eu venho aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Eu abro a atividade, o formulário, e automaticamente, ao abrir o formulário, vai me dar a opção de editar. Editar esse formulário. No que eu cliquei em editar, ele vai me dar uma aba ou uma nova guia de edição das questões, mas vai também me dar a opção de ver as respostas que já foram enviadas, tá? Dentro desse formulário para aquela turma específica. Mas você consegue ver isso dentro de edição. Consegui te atender, né? Ótimo. Mas tem outra questão que eu queria falar com vocês também, tá? Então, assim, atividade criada. Eu defini, criei atividade, atribuí. Aonde que eu consigo ver todo esse andamento? Está muito pequeno para vocês? Eu quer que volte para a guia? Eu vou voltar para a guia. Pode ser? Porque para mim fica melhor. Para mim fica melhor com a guia, que aí fica maior para vocês, tá? Isso. Então, deixa eu compartilhar. Bom que eu tomo água. Então, ok. Tá mais uma vez a tela da guia aí para vocês com o Classroom. Vindo aqui, logo de cara, nas turmas novamente, tá? Eu tenho uma opção na entrada, né? Na entrada do Classroom, eu tenho uma opção que é o para corrigir. E no para corrigir, eu consigo ver todas as minhas atividades feitas. Atividade repasse que eu acabei de criar nas 3 turmas, tá? Já tá aqui. Por aqui, eu consigo, inclusive, ver o andamento das minhas atividades em todas as turmas, tá? Quantos alunos enviaram de cada atividade, em quantas turmas, qual turma ainda não acessou nada, qual turma ainda os alunos não entraram para fazer as atividades, ou qual turma, por exemplo, já entraram para fazer todas as semanas, tá? Eu consigo acessar isso. Por exemplo, vamos pegar aqui, pegar um terceiro aqui. Entrei na turma específica e eu consigo ver, olha, são essas funcionalidades que eu acho que vão fazer as nossas rotinas ficarem mais simples esse ano. Porque automaticamente, quando eu entro naquela atividade daquela turma, eu consigo ver quais os alunos já me devolveram, eu consigo ver quais os alunos ainda não devolveram, tá? Eu consigo ver, Rodrigo, mas eu tenho mais de uma atividade que eu preciso organizar para esse aluno, que eu preciso acompanhar. Então, vamos voltar aqui nas turmas, tá? Em cada turma, você vai ver que lá embaixo você tem 2 ícones. Uma pasta. Nessa pasta, se você clicar, vão estar todos os arquivos que você postou para aquela turma. Os formulários, os vídeos, os links, todos os PDFs, todo o material que você postou para aquela turma vai estar contido dentro dessa pasta. Na verdade, é o drive da turma, né? Você vai estar entrando no drive da turma para ver tudo aquilo que você postou. Por exemplo, tá? Aqui, vai mudar de guia e eu vou mudar o compartilhamento. Aqui, nesse gráfico, nesse raiozinho, nessa flecha, perdão, você vai ver o diário de classe, tá? Ao clicar, eu vou parar o compartilhamento para eu ir para outra guia. Então, nesse contexto, na hora que você clicou naquela setinha, você vem para esse ambiente. E você vai, por exemplo, se for uma atividade com notas atribuídas, a atividade vale 2 pontos. Você vai conseguir, logicamente, fazer a correção e atribuir essa nota
para aquela atividade, e aqui você vai ter o acompanhamento dessas notas. Por exemplo, vou pegar esse aluno aqui, ó, lá do segundo regular 3, o Igor Nunes. As minhas semanas do PET 1 estão disponíveis no Classroom. O que ele fez? Ele já fez tudo. A semana 3 e 4 estão juntas no PET de História, na parte do segundo ano, e aí ele já fez as 3 semanas. Assim como Kevin, assim como Luciana, assim como outros alunos, já fizeram. Foi o que eu falei para eles. Falei, pessoal, a organização é de vocês. Mas se você já consegue se organizar, e aí tem um ponto que eu acho fundamental do professor, nessa nossa nova função 2021, é municiarmos o aluno de materiais para que eles possam complementar o conteúdo do PET, que, como nós sabemos, é muito resumido. Então, slides, vídeos, documentários, outros textos, tudo isso pode ser postado para o aluno como forma de complemento. Marcar aulas com eles, reuniões, para ver como é que está o andamento, a possibilidade de maior interatividade. Esse ano com o Classroom está mais simples e mais próximo da gente. Então, como eu disse, você consegue ver todas as atividades, e à medida que você for avançando nas semanas do PET, você vem aqui nos 3 pontinhos, vai devolver para o aluno a atividade e ele vai entender que a atividade dele foi corrigida automaticamente, né? Você tem a opção de entrar, da mesma forma que eu mostrei para o William, de entrar no formulário, ir lá em respostas e ver as respostas do aluno, né? E você automaticamente vai ter a opção também de acompanhar por aqui esse andamento. Um outro detalhe, tá? Vou pegar aqui, só para demonstrar, por exemplo, na criação, uma atividade com teste, por exemplo, tá? Vou criar uma atividade com teste. E aí eu venho aqui, vocês viram, né? Vocês estão vendo a minha atividade? Estão, né? Estão ainda. Então, teste, coloca as instruções, vai colocar para quais turmas você vai querer essa atividade. Mais uma vez, aquele passo a passo. Vai atribuir os pontos dessa atividade, 2 pontos. Pode atribuir a data de entrega, só nessa coisa, aqui amanhã, às 23h59. Tá lá, 23h59 do dia 24 de março. Olha, não esquece, eu vou atribuir ao tópico, dentro da pasta. Então, eu vou para o repasse do Eliseu, que foi a pasta que nós criamos. Eu organizei essa parte inicial. Organizei, aí eu vou aqui em quiz em branco, nesse tópico, tá? Com a opção importação de notas já marcado, que já vai vir automaticamente marcado para você. Você vem em blank quiz e vai clicar. No que você clicou no blank quiz, ele vai te abrir um formulário. Eu já vi que saiu para vocês que eu mudei de aba. Vou trazer a aba aqui de novo. Vou colocar a guia do Blank Quiz. Entrou no Blank Quiz? A ideia é a mesma. Estabeleceu um título. Veio para o enunciado da questão. Preencheu o enunciado. E foi para a montagem das questões, das opções, perdão, foi para a montagem das opções. Então, opção A, opção B, opção C, opção D, tá? Nesse tipo de atividade, você vai ter a opção de escolher qual é a resposta correta. Presta atenção nisso. Eu vou voltar aqui. Deixa eu concluir aqui. Você vai ter a opção, é uma atividade avaliativa. O aluno ele vai pontuar se ele acertar. Essa atividade como um todo, ela vale 2 pontos. Nós atribuímos isso lá na outra tela. Aqui você montou o enunciado, você
montou as alternativas. E aí você vai vir aqui, ó, respostas corretas. Você clicou em resposta correta, automaticamente já vai te dar a opção de atribuir a pontuação dessa questão. Por exemplo, vamos supor que essa questão vale 1 ponto. Dos 2, ela vale 1. E aí, dentro das alternativas, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. E você vai concluir essa formatação. Significa que, na hora que você terminar a edição e criar esse formulário, esse blank quiz, ele vai estar disponível para o aluno como atividade avaliativa. Deixa eu criar uma outra questão aqui para valer os 2 pontos. Teste 2, A, B, C, D. Resposta correta, vale 1 ponto, e a alternativa correta é a A. Concluir. Terminei de formatar, você vai automaticamente fechar esse formulário e vai voltar para a tela anterior, tá? Fechar e voltar para a tela anterior. No que voltou para a tela anterior, no que voltou para essa tela, você vai fazer aquela rotina que você já fez no formulário. Você vai criar a atividade, tá? Estou dando tempo para a minha guia aparecer mais uma vez. E aí você cria a atividade. É uma atividade de 2 pontos que você já criou a atividade, tá? Essa atividade, automaticamente, ela já está sendo salva nas 3 turmas de terceiro ano, tá? Nas 3 turmas de terceiro ano, olha ela aqui, o teste. É uma atividade avaliativa, com data de entrega, amanhã até as 23h59, e na hora que o aluno abrir essa atividade, vai abrir esse teste e ele vai responder. Automaticamente, ao responder, ele vai pontuar ou não à medida que ele for acertando. Você vai ter a opção, tem uma opção lá, se eu voltar agora vai desmontar aqui, mas você tem a opção dele receber essa resposta automaticamente, na hora que fizer, ou de receber a resposta numa data específica. Você, na hora de formatar, vai entender isso rapidamente na hora de formatar, tá? Então, tanto as atividades não avaliativas quanto as atividades avaliativas, elas podem ser executadas no Classroom pelo Conexão Escola. A avaliação diagnóstica que os alunos estão fazendo é justamente essa rotina, de entenderem que as atividades a partir de agora serão de maneira virtual, serão pelo Conexão Escola, serão via Classroom. E aí as notas vêm para cá, né? As notas na guia Notas, você encontra as notas dos testes que você criou. Olha lá essa nota aqui, ó. Na medida que você for corrigindo, você tem a possibilidade de atribuir essa nota. O aluno Adenilton, eu vi no formulário do que ele me preencheu, que ele acertou as 2 questões. Então, a nota dele é nota 2. 2 de 2. Mas a aluna Adriele, ela acertou apenas uma. Então, é 1 de 2. Já o aluno Alexandre não acertou nenhuma. Então, é nota 0 de 2. Tá? Simples assim. E automaticamente já vai salvando. Como rascunho. Por que rascunho? Porque depois, na hora que você atribuir a nota, você vai vir aqui nos 3 pontinhos e vai devolver essa nota para o aluno. Tá vendo como é tudo automático? Tá vendo como é tudo muito mais simples de organizar o processo? Você atribuiu a nota. O aluno fez a atividade. Você vem nos 3 pontinhos e devolve a nota para o aluno. O aluno vai saber a nota que ele atingiu dentro daquela atividade avaliativa. Simples assim. Agora, um detalhe. Você criou as atividades automaticamente nas 3 turmas, tá? Você criou a atividade automaticamente nas 3 turmas. Mas, vamos supor que você vai cancelar esse teste. Ah, não, esse teste não ficou certo. Eu vou excluir esse teste. Você tem a opção de editar, logicamente, mas se eu quero mostrar a questão do excluir. Você vai excluir esse teste. Você quer realmente excluir essa atividade? Vai excluir. Ok, eu excluí o teste.
Então significa que eu já excluí das 3 turmas? Não. Aí você excluiu só do terceiro regular 4. Porque você vai ter que ir lá no terceiro regular 5, onde essa atividade também está, e vai ter que manualmente ir lá excluir. Para criar, você consegue criar em todas. Para excluir, você vai excluir de 1 a 1. E eu entendo como, inclusive, um mecanismo de segurança. Porque vai que você exclui a atividade e fala, não era para ter excluído, eu podia ter editado. E aí, automaticamente, se excluísse em todas as turmas que você marcou, você perderia todo o trabalho de todas as turmas. Ao passo que, se tiver salvo nas outras turmas, você ainda consegue copiar e colar. Copiar o formulário para essa turma. Tá? Então, assim, o que eu tentei nesse momento, né? Nessa 1 hora que a gente está esgotando agora? Eu tentei, de alguma forma, mostrar esse passo a passo inicial do que a gente vai estar precisando neste momento inicial, que são postar as atividades do PET, mas, mais uma vez, é de cada um, a organização é de cada um e de cada uma. Eu, Rodrigo, acho mais simples e mais fácil e mais dinâmico essa postagem. Porque eu não tenho que ficar preocupando com foto, eu não tenho que ficar preocupando com WhatsApp de aluno, eu não tenho que ficar preocupando com vírus que pode chegar no meu celular, eu não tenho que ficar preocupando com e-mail que vem sem anexo, eu não tenho que ficar preocupando com nada disso. Eu vou, depois de criado, eu vou gerenciar essas atividades. Eu vou gerenciar todo esse processo. Tem como fazer tudo ficar muito simples. É claro, tudo é rotina. Tudo é repetição. Bem provavelmente o que eu falei aqui, nessa 1 hora, boa parte já sabia, já entendeu, já está fazendo, e ótimo. O que eu tentei era justamente tentar mostrar um caminho para quem, nesse momento, ainda está meio perdido ou perdida dentro dessas rotinas. As opções são muitas, as questões que se propõe o Classroom, elas realmente vão dinamizar o processo. Eu acredito que o Classroom veio para ficar na rotina do professor, independentemente se voltar para o presencial. Quando voltar, vai estar muito presente na nossa rotina esses ambientes virtuais de aprendizagem. Tá? Uma outra coisa, para eu finalizar, eu não vou estender não, tá? Não vou prender vocês não. Uma outra coisa para eu demonstrar. Criar material. E nesse criar material, aí aqui, você, por exemplo, vai postar uma apresentação de slide, aí você pega lá no seu Drive, ou no seu notebook, ou no seu computador onde tiver, anexa essa apresentação de slides para o aluno. Vocês vão abrir aqui. Área de trabalho. Uma dica, tá? Da questão dos slides. Para quem eu uso muito slide, né? Uma dica. Na hora que for mandar o slide para o aluno, acredito que muita gente já faça essa rotina. Mas manda o arquivo PDF, que aí ele não pode editar, né? E aqui no adicionar, você ainda pode adicionar algum arquivo do seu Google Drive, algum link que você queira na internet para o aluno pesquisar, alguma matéria que ele possa complementar, né, o estudo dele. Um vídeo no YouTube, você vai pegar, abrir o vídeo, vai copiar o caminho, né, colar esse caminho aqui, e o vídeo vai aparecer na timeline do aluno, tá? Também, como eu fiz aqui nas aulas, né? Então, nas aulas, eu coloquei os vídeos, né, Independência do Brasil, período joanino, para ele poder completar o estudo dele, do PET, daqueles conteúdos, tá? E, pessoal, eu acho que a questão, não sei se eu já falei, acho que não falei, não. A questão do agendar o Meet, né? O Meet, você pode mandar o link, ou você pode agendar uma reunião de Meet na agenda, como a gente sempre... abri outra guia, não vou abrir outra guia de novo, não. Mas aí você pode agendar essa reunião do Meet com os alunos, né? Se você quiser colocar dentro dos seus horários, isso pode ser feito também.
Ou seja, dá para fazer muita coisa, mas é tudo questão de costume, né? É tudo questão de ir fazendo, de ir pegando para fazer, tá? Nesse contexto, eu acho que o que eu tinha para passar dentro dessa rotina inicial, eu passei, né, queria contribuir, né, porque eu vi alguns, tanto aqui lá no Maria Assuntos também, alguns um pouco perdidos, um pouco perdidas, e aí eu acho que esse compartilhamento de conhecimento, eu acho que é muito importante para uns irem ajudando os outros, né, eu acho que somos uns pelos outros dentro desse processo também. Tem um curso, né, para ser feito, foi enviado pela direção, mas eu achei que a gente precisava ver um pouquinho na prática também de algumas coisas que já estavam prontas, como no meu, que já estava pronto já, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade nesse momento, se eu conseguir responder, estou à disposição, tá? De nada. De nada, de nada. Precisando, estou às ordens, ok? Pode me chamar pelo WhatsApp, e aí a gente tenta organizar também alguma dúvida para atender vocês.